A Apologia de Sócrates, continuação do primeiro vídeo. Sócrates apresenta a sua defesa. Capítulo 16. Gravíssimo erro deveria considerar, cidadãos atenienses, quando os comandantes por vós eleitos para me dirigirem me assinalaram um posto em Potideia, em Anfípolo, em Délio, não ter eu ficado onde me colocaram, como qualquer outro e correndo perigo de morte. Quando, pois, o Deus me ordenava como penso e estou convencido que eu devia viver filosofando e examinando a mim mesmo e aos outros, então eu, se temendo a morte ou qualquer outra coisa, tivesse abandonado o meu posto, isso seria deveras intolerável. Nesse caso, com razão, alguém poderia conduzir-me ao tribunal e acusar-me de não acreditar na existência dos deuses, desobedecendo ao oráculo e temendo a morte, e reputando-me sábio sem o ser. Pois que, ó cidadãos, o temer a morte não é outra coisa que parecer ter sabedoria não tendo. É de fato parecer saber o que não se sabe. Ninguém sabe, na verdade, se por acaso a morte não é o maior de todos os bens para o homem. E, entretanto, todos a temem como se soubessem com certeza que é o maior dos males. E o que é, senão ignorância de todas, a mais reprovável? Acreditar saber aquilo que não se sabe. Eu, por mim, ó cidadãos, talvez nisso seja diferente da maior parte dos homens. Eu diria isto: não sabendo bastante das coisas do Hades, delas não fugirei. Mas fazer injustiça, desobedecer a quem é melhor e sabe mais do que nós, seja Deus, seja homem, isso é que é mal e vergonha. Não temerei nem fugirei das coisas que não sei se por acaso não são boas em confronto com as más, que sei que são más. Anito disse que ou não se devia desde o princípio trazer-me aqui, ou uma vez que me trouxeram, não é possível deixarem de me condenar à morte, afirmando que se eu me salvasse, imediatamente os vossos filhos, seguindo os ensinamentos de Sócrates, estariam de fato corrompidos. Mas se me absolveis, não cedendo a Anito, se me dissesseis: Sócrates, agora não damos crédito a Anito, mas te absolveremos, contanto que não te ocupes mais dessas tais pesquisas e de filosofar. Porque se fores apanhado ainda a fazer isso, morrerás. Se, pois, me absolvesseis sob tal condição, eu vos diria: cidadãos atenienses, eu vos respeito e vos amo, mas obedecerei aos deuses em vez de obedecer a vós. E enquanto eu respirar e estiver na posse de minhas faculdades, não deixarei de filosofar e de vos exortar, ou de instruir cada um, quem quer que seja, que vier à minha presença, dizendo-lhe como é meu costume: ótimo homem, tu que és cidadão de Atenas, da cidade maior e mais famosa, pelo saber e pelo poder, não te envergonhas de fazer caso das riquezas, para guardares quanto mais puderes, e da glória e das honrarias, e depois não fazer caso, e nada te importares de sabedoria, da verdade da alma, para tê-la cada vez melhor. E se algum de vós protestar e prometer cuidar disso,
não o deixarei já, nem irei embora. Mas o interrogarei, o examinarei e o convencerei. E em qualquer momento que me pareça que não possui virtude, convencido de que a possui, o reprovarei porque faz pouquíssimo caso das coisas de grandíssima importância e grande caso das parvoíces. E isso farei com quem quer que seja que me apareça, seja jovem ou velho, forasteiro ou cidadão, tanto mais com cidadãos quanto mais me sejam vizinhos por nascimento. Isso justamente é o que me manda, ó Deus, e vós o sabeis. E creio que nenhum bem maior tendes na cidade, maior que este meu serviço do Deus. Por toda parte eu vou persuadindo a todos, jovens e velhos, a não se preocuparem exclusivamente e nem tão ardentemente com o corpo e com as riquezas, como devem preocupar-se com a alma, para que ela seja quanto possível melhor. E vou dizendo que a virtude não nasce da riqueza, mas da virtude vem aos homens as riquezas e todos os outros bens, tanto públicos como privados. Se falando assim eu corrompo os jovens, tais raciocínios são prejudiciais. Mas se alguém disser que digo outras coisas que não essas, não diz a verdade. Por isso vos direi, cidadãos atenienses, que secundando Anito ou não, absolvendo-me ou não, não farei outra coisa, nem que tenha de morrer muitas vezes. Capítulo 17. Não façais rumor, cidadãos atenienses, mas perseverai no que vos estou dizendo. Isto é, não vocifereis pelas coisas que digo, mas ouvi-me. Pois escutando-me penso que tirareis proveito. Aqui estou para vos dizer algumas outras coisas, e talvez por isso levantareis a voz, mas não o deveis fazer. Sabei-o bem. Se me condenais a morrer, a mim que sou tal como eu digo, não causareis maior dano a mim que a vós mesmos. E de fato, nem Meleto nem Anito me poderiam fazer mal em coisa alguma. Isso jamais seria possível, pois que não pode acontecer que um homem melhor receba dano de um pior. É possível que me mandem matar, ou me exilem, ou me tolham os direitos civis, mas, provavelmente, eles ou quaisquer outros reputam tais coisas como grandes males. Ao passo que eu não considero assim, e ao contrário, considero muito maior mal fazer o que agora estão eles fazendo, procurando matar injustamente um homem. Ora, pois, cidadãos atenienses, estou bem longe de me defender por amor a mim mesmo, como alguém poderia supor, mas por amor a vós, para que, condenando-me, não tenhais de cometer o erro de repelir o dom que de mim vos fez o Deus, pois que se me matardes, não encontrareis facilmente outro igual, que pode parecer ridículo dizê-lo, tenha sido adaptado pelo Deus à cidade, do mesmo modo como a um cavalo grande e de pura raça, mas um pouco lerdo pela sua gordura, é aplicada a necessária esporada para sacudi-lo. Assim, justamente, me parece que o Deus me aplicou à cidade de maneira que, despertando cada um de vós e persuadindo-vos e desaprovando-vos, não deixo de vos esporar os flancos por toda parte durante todo o dia. E outro parecido não tereis tão facilmente, cidadãos, mas se me ouvisseis, me pouparíeis. É possível que vós irritados, como aqueles que são despertados,
quando no melhor do sono, repelindo-me para condescender com Anil, levianamente me condeneis à morte para dormirdes o resto da vida. Se, entretanto, ó Deus, pensando em vós, não vos mandar algum outro, que eu seja um homem cuja qualidade é a de ser um dom feito pelo Deus à cidade, poderia deduzir do seguinte: não é, na verdade, do homem eu ter descuidado das minhas coisas, resignando-me por tantos anos a me descuidar dos negócios domésticos, para acudir sempre aos vossos, aproximando-me sempre de cada um de vós, em particular como um pai ou irmão mais velho, persuadindo-vos a vos preocupardes com a virtude. Se em verdade disso eu obtivesse qualquer coisa e recebesse compensação de tais advertências, teria uma razão. Mas agora vós mesmos vedes que os acusadores, tendo acusado a mim com tanta imprudência de tantas outras coisas, não foram capazes de apresentar uma testemunha de que eu tenha contratado ou pedido alguma recompensa. Pois bem, apresento um testemunho suficiente da verdade do que digo, a minha pobreza. Capítulo 18. Mas poderia talvez parecer estranho que eu, andando daqui para lá, me cansasse dando em particular esses conselhos, e depois em público não ousasse, subindo diante do vosso povo, aconselhar a cidade. A causa disso é que, em várias circunstâncias, eu vos disse muitas vezes: a mim me acontece qualquer coisa de divino e demoníaco. Isso justamente Meleto escreveu também no ato da acusação, zombando de mim. E tal fato começou comigo em criança. Ouço uma voz e toda vez que isso acontece, ela me desvia do que estou a pique de fazer, mas nunca me leva à ação. Ora, é isso que me impede de me ocupar dos negócios do Estado. E até me parece que muito a propósito me impede, porquanto sabei bem, cidadãos atenienses, se eu há muito tempo tivesse empreendido ocupar-me com os negócios do Estado, há muito tempo já estaria morto e não teria sido útil em nada, nem a vós, nem a mim mesmo. E não vos encolerizeis comigo, porque digo a verdade. Não há nenhum homem que se salve se quer opor-se com franqueza a vós ou a qualquer outro povo, e impedir que muitos atos contrários à justiça e às leis se pratiquem na cidade. E não há outro caminho. Quem combate verdadeiramente pelo que é justo, se quer ser salvo por algum tempo, deve viver a vida privada, nunca meter-se nos negócios públicos. Disso vos poderei dar grandes provas, não palavras, mas o que prezei, fatos. Ouvi, pois, de minha boca o que me aconteceu, para que saibais que não há ninguém a quem eu tenha feito concessões, com desprezo da justiça e por medo da morte, e que, ao mesmo tempo, por essa recusa de toda a concessão, deverei morrer. Dir-vos-ei talvez coisas comuns e pedantescas, mas verdadeiras. De fato, cidadãos atenienses, não tenho mais nenhum cargo público na cidade, mas fui senador. E a nossa tribo Antioquia coube por sorte à Britânia, quando quisestes que aqueles 10 estrategistas que não haviam recolhido os mortos e os náufragos da batalha naval fossem julgados coletivamente contra a lei, no que todos vós conviestes. Então, somente eu dos britanos me opus a vós,
não querendo agir em oposição à lei, e votei contra. E embora os oradores estivessem prontos a me acusar e me prender, e vós os encorajasseis vociferando, mesmo assim, achei que me convinha mais correr perigo com a lei e com o que era justo, do que por medo do cárcere e da morte, estar convosco, vós que deliberáveis o injusto. Isso acontecia quando a cidade era ainda governada pela democracia. Quando veio a oligarquia os 30, novamente tendo-me chamado, em quinto lugar ao tolo, ordenaram-me que fosse a Salamina buscar o leão Salamínio para que fosse morto. Muitos fatos desse gênero tinham sido ordenados a muitos outros, com o fim de cobrir de infâmia quantos mais pudessem. Também naquele momento, não com palavras, mas com fatos, demonstrei de novo que a morte não me importava, ou me importava a menos que um figo. Eu diria se não fosse indelicado dizê-lo, mas não fazer nada de injusto e de ímpio, isso sim, me importa acima de tudo. Pois aquele governo, embora tão violento, não me intimidou para que eu fizesse alguma injustiça. Mas quando saímos de Tolo, os outros 4 foram a Salamina e trouxeram leão. E eu, ao contrário, afastei-me deles e fui para casa. Naquela ocasião, eu teria sido morto se o governo não fosse derrubado pouco depois. E disso tendes testemunhas em grande número. Capítulo 19. Ora, julgais que eu teria vivido tantos anos, se me tivesse aplicado aos negócios públicos e, procedendo como um homem de bem, tivesse defendido as coisas justas e, como deve ser, tivesse dado a isso a maior importância? Muito longe disso, cidadãos atenienses. Na verdade, também nenhum outro se teria salvo. Eu, porém, durante toda a minha vida, se fiz alguma coisa, em público ou em particular, vos apareço sempre o mesmo, não tendo jamais concedido coisa alguma contra a justiça, nem aos outros, nem a algum daqueles que os meus caluniadores chamam de meus discípulos, mas nunca fui mestre de ninguém. Se, pois, alguém se mostrou desejoso da minha presença quando eu falava, e acudiam à minha procura, jovens ou velhos, nunca me recusei a ninguém, nunca ao menos falei de dinheiro. Mas igualmente me presto a interrogar os ricos e os pobres, quando alguém respondendo quer ouvir o que digo. E se algum daqueles se torna melhor ou não se torna, não posso ser responsável, pois que não prometi nem dei nesse sentido nenhum ensinamento. E se alguém afirmar que aprendeu ou ouviu de mim em particular qualquer coisa de diverso do que disse a todos os outros, sabei bem que não diz a verdade. Capítulo 20. Entretanto, como pode acontecer que alguns se comprazam em passar muito tempo comigo? Já ouvistes, cidadãos atenienses, e já vos disse toda a verdade. É porque tomam gosto em ouvir, examinar aqueles que acreditam serem sábios e não o são. Não é de fato coisa desagradável. E como disse, foi o Deus que me ordenou fazê-lo, com oráculos, com sonhos e outros meios, pelos quais algumas vezes a divina vontade ordena a um homem que faça o que quer que seja. Tudo isso, cidadãos atenienses, é verdade fácil de se provar. Com efeito, suponhamos que entre os jovens há alguns que estou corrompendo e outros que já corrompi.
Seria aparentemente inevitável que alguns destes, quando tiveram mais idade, compreendessem que eu lhes tinha alguma vez aconselhado uma ação má, e hoje deveriam estar aqui para me acusar e vingar-se de mim. Suponhamos, ainda que eles não tenham querido vir pessoalmente, mesmo assim, alguns dos seus parentes, pais, irmãos ou pessoas da família, se algum dia receberam danos da minha parte, agora se deveriam recordar e tirar vingança. Mas eis que vejo aqui presentes muitos destes. Primeiro Criton, meu coevo, e do mesmo Demos, pai de Critóbulo. Depois Lisânias Esfécio, pai de Ésquine. E ainda Antifonte de Cefísia, pai de Epígenes. Além destes outros, cujos irmãos estiveram comigo na intimidade. Nicostrato, filho de Teosótides e irmão de Teodoto. E Teodoto, que já é falecido, não poderia impedir Nicostrato de falar contra mim. E há ainda Parálo de Demócrito, irmão de Teageto, e Adimanto de Aris, do qual é irmão Platão, e Aiantádoro, de que é irmão Apolodoro. E muitos outros eu poderia citar, alguns dos quais especialmente deveriam ter sido apresentados por Meleto como testemunhas no seu discurso. Mas se agora se esquivam aos presentes aqui, eu lhes permito dizerem se há qualquer coisa dessa natureza. Mas vós, ó juízes, sois de parecer contrário. Achareis que todos estão prontos a me ajudar. Em verdade, os próprios corrompidos por mim talvez tivessem razão de me ajudar. Mas incorruptíveis homens já de idade avançada, parentes daqueles, que razão teriam para me ajudar senão aquela reta e justa? Convencidos de que Meleto mente e que eu digo a verdade. Capítulo 21. Assim seja, ó cidadãos, é mais ou menos isso que eu poderia dizer em minha defesa ou qualquer coisa semelhante. Provavelmente, porém, algum de vós poderá ficar encolerizado, recordando-se de si mesmo. Se sustentou uma contenda, embora em menores proporções do que essa a mim, pediu e suplicou aos juízes com muitas lágrimas, trazendo aqui os seus filhos e muitos outros parentes e amigos, a fim de mover a piedade a seu favor. Eu não farei certamente nada disso, embora vá ao encontro como se pode acreditar do extremo perigo. É possível que qualquer um, considerando isso, pudesse irritar-se contra mim, e, encolerizado por isso mesmo, desse o voto com ira. Se de fato algum de vós está em tal estado de alma, a mim me parece que poderei dizer-lhe o seguinte: também eu, meu caro, tenho uma família, e bem posso, como Homero, dizer que não nasci de um carvalho nem de um rochedo. Pois eu também tenho parentes e filhinhos, ó cidadãos atenienses, 3, um já jovenzinho e 2 meninas. Mas, contudo, não farei vir aqui nenhum deles para vos rogar a minha absolvição. Por que razão não farei nada disso? Não é por soberbia, ó atenienses, nem por desprezo que eu tenha por vós, mas que eu seja corajoso ao menos defronte à morte. Isso é outra coisa. Tratando-se de honra, não me parece belo, nem para mim, nem para vós, para toda a cidade, que eu faça tal na idade em que estou e com este nome de sábio que me dão, seja ele merecido ou não. O fato é que me foi criada a fama de ser este Sócrates,
em quem há alguma coisa pela qual se torna superior à maioria dos homens. Ora, se aqueles que entre nós têm a reputação de ser superiores aos demais, pela sabedoria, pela coragem ou por qualquer outro mérito, procedessem de tal modo, seria bem feito. Frequentemente já notei essa atitude quando são elas julgadas em pessoas que, malgrado a reputação de homens de valor que têm, se entregam a extraordinárias manifestações, inspiradas pela ideia de que será coisa terrível ter de morrer, como se, no caso em que vós não os mandasseis à morte, devessem eles ser imortais. São esses homens que, a meu ver, cobrem a cidade de vergonha e que poderiam suscitar entre os estrangeiros a convicção de que aqueles que os próprios atenienses escolheram, de preferência para serem os seus magistrados e para as demais dignidades, não se diferenciem das mulheres. É um procedimento, atenienses, que não deverá ser o vosso, quando possuirdes reputação em qualquer gênero de valor que seja, e que não deveis permitir seja o meu, caso eu tenha alguma reputação, pois o que deveis fazer é justamente que se compreenda isso, que aquele que se apresenta no tribunal, representando estes dramas lamentáveis, será mais certamente condenado por vós do que o que permanece tranquilo. Capítulo 22. Mas mesmo não fazendo caso da reputação, ó cidadãos, não me parece também justo suplicar ao juiz e evitar a condenação com rogos, mas iluminá-los e persuadi-los que o juiz não ceda já por isso, não dispense sentença a favor, mas a pronuncie retamente e jure não condescender com quem lhe agrada, mas proceder segundo as leis. Por isso, nem nós devemos habituar-vos a proceder contra o vosso juramento, nem vós deveis permitir que nos habituemos a fazê-lo. Não espereis, cidadãos atenienses, que eu seja constrangido a fazer diante de vós coisas tais que não considero nem belas, nem justas, nem santas. Especialmente agora, por Zeus, que sou acusado de impiedade por Meleto. É evidente que se com todo o vosso juramento eu vos persuadisse e com palavras vos forçasse, eu vos ensinaria a considerar que não existem Deus, e assim, enquanto me defendo em realidade, me acusaria, só pelo fato de não crer nos deuses. Mas a coisa está bem longe de ser assim. Portanto, cidadãos atenienses, creio neles como nenhum dos meus acusadores, e encarrego a vós e ao Deus de julgar a mim, do modo que puder ser o melhor para mim e para vós.